E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira e hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos corrigir então os exercícios da aula anterior. Tranquilão? Vamos lá então. Leia o texto em destaque e marque a única alternativa correta. Uma coisa que nós precisamos ver e que eu coloquei bastante isso nessa sequência de exercícios que a gente fez de homônimos e parônimos é a necessidade da gente prestar atenção no enunciado, o comando que está na prova. Por que o professor pede para vocês marcarem isso? O enunciado ele tem que estar sempre muito claro no que vocês precisam, certo? Por que o professor fala isso? Porque muitas vezes o enunciado já nos dá dicas do que é necessário fazer. Aqui, por exemplo, está destacado, certo? Então, olha lá. Leia o texto. Esse é o texto. Tranquilo? Em destaque e marque a única alternativa correta. Vejam que aqui está até destacado correta. Então, é uma única. Somente uma delas está correta. Já sabemos que as outras vão estar erradas. Aí nós temos que tomar cuidado com o quê? Se nós temos conhecimento sobre a aplicação, se está funcionando ou não. Beleza? Vamos lá então, vamos ler o texto. Vereador na PB é cassado após denúncia de agressão e ameaça contra outros vereadores. O vereador tal, do partido tal, foi eleito com 193 votos em outubro de 2016 na cidade de Pedra Branca, no sertão paraibano. Ele teve seu mandato cassado pelos outros vereadores por quebra de decoro parlamentar, com base em uma denúncia de agressões verbais, ameaças e uma suposta tentativa de agressão física contra o suposto presidente da sessão de solenidade de posse dos vereadores em 1º de janeiro. Temos a fonte da onde foi retirado. Então vamos lá. Esse texto, ele nos dá algumas informações importantes. Temos um funcionário público, um vereador. Temos a palavra decoro. Nossa, professor, o que é um decoro parlamentar? Toda casa de leis, né, seja a Câmara dos Vereadores, seja a Câmara dos Deputados Estaduais, dos Deputados Federais ou dos Senadores, você tem que ter o decoro parlamentar. O que é um decoro parlamentar? É a forma como você vai tratar um ou outro. Então você já deve ter visto algumas vezes em telejornais eles discutindo e um atacando o outro, porém eles estão atacando falando Vossa Excelência não sabe o que está falando. Por que ele fala isso? Vossa Excelência é um pronome de tratamento que eles têm que usar. Certo? O que é um pronome? Pronome é a classe gramatical que substitui ou acompanha o substantivo. Então, Vossa Excelência, eles não podem se tratar por vocês, eles não podem nem se xingar, né? Eles têm que seguir a lei como ela é, eles não podem ser agressivos, eles podem ser agressivos desde que eles não usem palavras baixas. Tranquilo? Aqui diz que ele faltou com decoro, né? Ameaças e agressões verbais, ou seja, ele xingou alguém. Tranquilo? Então vamos lá. O vereador foi cassado sem acusações. Não. Aqui, cassado pelos outros vereadores por quebra de decoro parlamentar com base numa denúncia de agressões verbais, ameaças e uma suposta tentativa de agressão física contra o presidente da sessão. Tá certinho, ele tinha. Logo, não é a A. Letra B. A função desse texto é dar a opinião sobre o ocorrido. Não, não é. Vocês já devem ter visto o gênero textual, né, informativo, o texto informativo. Uma notícia, ele é um texto informativo. Esse texto informativo, ele serve justamente para trazer informações. E esse texto, ele tem que ser rápido, ele tem que ser um texto curto e que tenha todas as informações. Quem, quando, como, onde, por quê. Tem que conter isso num curto espaço de tempo, pois o leitor simplesmente ao passar o texto sobre isso aqui já consiga ter as informações necessárias. Uma notícia é diferente de uma reportagem.
Uma notícia conta o que aconteceu, né, no momento. Uma reportagem não. Uma reportagem ela vai ser aprofundada, ela vai ir direto ao ponto. É mais difícil, né, a gente tratar com a reportagem. Tranquilo? Então não é também a letra B. Letra C. A palavra caçado no título do texto está escrito errado e deveria ser caçado com C cedilha. Gente, esse caçado quer dizer que tiraram o mandato dele. O caçado com C cedilha que ele está falando aqui seria que iam botar ele para correr e ia estar todo mundo correndo atrás do cara. E não é assim, a gente não vai caçar ele. Caçar é a caçar que a gente vê em filme. Ah, ele está sendo, né, foram caçar patos, né? Tem filme, alguns filmes antigos tem isso, né? Eles foram caçar patos, né? Uma coisa muito tradicional de fazer que, né, alguns países têm. Então isso é caçar, quando você vai atrás de algo. E a cassação dele é que foi tirado. Certo? Também não é a letra C. A palavra seção no final do texto está correta, pois significa divisão ou partição. A palavra seção no final do texto está correta sim. Mas não é a letra D. Por que não é a letra D? Porque ela não significa divisão ou partição. As duas palavras, igual o professor falou para vocês já em outros vídeos, seção com 2 S, seção com C cedilha e secção, elas existem. Elas existem. Isso daí não é um problema, né? O que a gente tem que ter em mente com isso tudo, né? É justamente essa diferenciação. Essa sessão, vejam aqui, ó, sessão de solenidade de posse dos vereadores em 1º de janeiro. Ou seja, ela tinha um horário para começar, um horário para terminar. Essa sessão é com 2 S, igual a sessão de cinema. A sessão de cinema, ela tem uma duração, né? Se o filme tem uma duração de 2 horas, ele vai ser, né, o teu ingresso vai permitir a sua sessão ali. Belezinha? Então, já que não é nenhuma delas, só pode ser a E. Tanto a palavra caçado quanto a palavra sessão foram usados de forma correta no texto. Verdadeiro. Então, temos aqui a palavra E. Beleza? A letra E. Exercício 2. Complete as lacunas com o termo correto. O dos senadores é de 8 anos. O mandato. Mandato. O tempo que eles vão ficar. Então, quando você elege um senador da República, ele vai ficar lá por 8 anos. Tranquilo? Todos os haviam sido ocupados. Assentos com C ou assentos com 2 S? Assentos com C são assentos gramaticais que nós colocamos nas palavras. E assentos com 2 S são os assentos que nós temos em ônibus, em igrejas, em praças, né? Nós temos os assentos ali, né? São assentos onde nós vamos sentar. Tranquilo? Então, assentos. Após o bombardeio, o navio atingido, ele emergiu ou ele imergiu? Então vejam, o navio foi atingido, ele está na água, ele imergiu ou ele emergiu? A não ser que ele tenha saído voando ou que a bomba tenha feito o navio voar, ele imergiu, ele afundou, certo? Então, imergiu. E Joana mandou seu computador para o concerto ou para o concerto. Primeiro com S e o segundo com C. Se ela mandou para o primeiro, ele foi arrumado, ele foi consertado. Se ela mandou para o segundo, ela mandou ele para um show. Colocou ele lá e ele ficou assistindo um show. Cada um com a sua pira, certo? Então, concerto com S. Exercício 3, faça um X nos parônimos certos. Então, vamos lá. A cama tem 2 metros de comprimento. Porque um comprimento, gente, é um oi. Ô, tudo bom? Você está cumprimentando, né? E a cama tem 2 metros de comprimento, que indica o tamanho. O concerto com S da sandália ficou ótimo, a não ser que a sandália seja roqueira, né? Então, o concerto da sandália, ela foi consertada, ela foi arrumada. O menino colocou o acento na palavra certa, ou seja, esse acento é o acento gráfico, é o acento com C. Tranquilão?
A professora irá informar ou informar os alunos sobre o passeio no bosque? Então veja, gente, informar é quando você dá uma informação, certo? Informar é quando você coloca alguém numa forma. Então, a não ser que a professora seja canibal, ela não vai colocar nenhum aluno numa forma. Beleza? Então, ela vai informar os alunos sobre o passeio no bosque, meus queridos. E João Carlos tem muita descrição ou descrição. Gente, se João Carlos tem muita descrição, uma descrição é quando você descreve algo. Então, por exemplo, eu estou de tênis, calça e camisa polo, certo? Estou me descrevendo. Agora, descrição é quando você segura, quando você pega e fala, opa, não posso, não vou falar sobre isso alto, não vou comentar sobre tal coisa. Isso é uma descrição, beleza? Então, aí é descrição. Vamos então aos exercícios dessa aula, tranquilão? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. Beleza? Então vamos lá. Está aqui o exercício 1, um tempinho para vocês fazerem eles. Pausa aí o vídeo, tenta fazer. Já fez? Ótimo, é nóis. Então vamos lá. Emergir, vir à tona. Imergir, mergulhar. Não tem nada a ver isso, certo? Letra B. Emigrar, entrar. Imigrar, sair. Pode ser? Será que emigrar é entrar no país? Não. Deletar, né? Expandir. Dilatar, denunciar. Não, delatar é denunciar e expandir é dilatar. Tem uma jogadinha ali, né? Para você ter uma ideia. Deferir, diferenciar e diferir, conceder. Contrário de volta. E dispensa, um cômodo, e despensa, desobrigação. Então, né, qual que a gente vai ter aí? Então vejam, uma dispensa, né, vou guardar isso na dispensa. Né, ela é um cômodo, é uma despensa, gente. Então, a certa é a letra E. Vamos ao exercício 2. Indique a letra na qual as palavras completam corretamente os espaços da frase abaixo. Então, um tempinho aí para vocês fazerem. Belezinha? Então vamos lá. Quem possui deficiência auditiva não consegue discriminar ou discriminar. Então, uma discriminação, gente, é quando a gente julga os outros por algo. E discriminar é diferenciar. Então, discriminar os sons com nitidez. Hoje são muitos os governos que passam a combater o tráfego. O tráfego. Né? Então, tráfego de entorpecentes. Né? O que a gente tem ali passando, né? Quando a gente tem essa coisa errada aí. E o diretor do presídio infligiu, ou seja, impôs pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. Então, a gente tem ali tráfego, infringiu, a letra C. Tranquilão? Vamos lá então, pessoal. Exercício 3. Então, no pababam, do violinista pababam, havia muitas pessoas, pois era uma pababam. Tranquilão? Vai lá. Tenta fazer, pausa aí. Aê, vamos lá, pessoal. Então, no concerto musical do violinista, né, uma sessão, pois era uma sessão beneficente, era eminente, do violinista eminente, né, havia muitas pessoas, pois era uma sessão. Ele não toca aquilo direto, né, ele tocou aquilo por um período de tempo. Logo, é a letra D. Tranquilão? Então, vamos para o exercício de casa. Exercício 1, pausa aí também, tranquilão? Copia ele. O exercício... Opa, perdão, aqui já estava os 3 exercícios. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.